Conectado com você, conectado com o mundo. Hoje em dia está no ar, hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia e que esta sexta-feira seja produtiva e abençoada para todos nós. Continuamos trazendo a melhor informação para você que liga e se liga junto com a gente aqui na Record. E essa semana nós mostramos aqui no Hoje em Dia a ação violenta de taxistas em protesto contra o serviço por aplicativo Uber. Um auxiliar de enfermagem foi agredido e teve o carro destruído. O sindicato dos taxistas diz que vai pagar o conserto do veículo. O episódio fez aumentar a preocupação e o medo de quem tem carro preto. A reportagem é de Samara Bastos. Historicamente, o preto é uma das cores preferidas entre os motoristas quando se fala em veículos. É questão de gosto mesmo, dá um destaque melhor, né? É mais imponente. É tão imponente que os executivos preferem essa cor. Até nos carros oficiais de deputados, senadores, governadores, já ficou estabelecido tudo preto. Mas nos últimos meses, essa cor tem causado muita preocupação aos motoristas. É que o chamado Uber, um serviço de transporte por aplicativo, tem sido alvo de críticas e agressões por parte dos taxistas. E diferente do táxi, o Uber não tem identificação, o que deixa todos os motoristas, particulares ou não, vulneráveis. O auxiliar de enfermagem, que tem medo de ser identificado, estava indo para o trabalho quando foi atacado por um grupo de taxistas em São Paulo. Falei, não sou Uber. É Uber, tá armado. Antes de escapar, o motorista atingiu alguns manifestantes que não se feriram. O veículo, que não tem seguro, ficou assim, bem amassado. Agressão, isso não leva a nada. Anderson tem andado com medo. Ele é dono deste veículo preto, um modelo muito parecido com os usados por grande parte dos motoristas de Uber. Sempre tivemos carro preto, já é o 4º carro e se eventualmente precisarmos comprar outro carro, certeza absoluta que seria o carro preto. O que o Anderson não imaginava é que a cor tão desejada fosse alvo fácil nas ruas. Recentemente, ele diz que foi hostilizado por um taxista enquanto voltava para casa. Então estávamos numa avenida importante, quando o motorista do táxi começou já a hostilizar e me fechou, né? Eu meio sem entender, vi que o homem estava falando alguma coisa, baixei o vidro para ver o que ele queria, então ele começou a me xingar. Foi quando eu pedi para ele ter um pouquinho de calma, porque eu não era Uber. Nem a esposa do Anderson escapou. Nas últimas manifestações, era ela quem dirigia o veículo e conta que ficou muito assustada. Estava no trabalho, aí de repente várias mensagens chegando no celular dizendo não sai daí, porque estão quebrando tudo quanto é carro preto. Vim super apreensiva, sempre ouvindo no rádio, acompanhando para ver onde que os taxistas estavam fazendo o protesto. Gisele chegou em casa em segurança, mas não se conforma com a situação. Diz que se sente refém. Acho que cada um tem que ter o seu direito de ir e vir. E não é porque eu tenho um carro preto que simplesmente eles têm que, cada pessoa que tem o carro preto é Uber. Não é assim, não pode taxar a pessoa carro preto Uber. Isso é um absurdo. Robson é dono de uma empresa de transporte de luxo. No total, são mais de 40 carros trabalhando todos os dias nas ruas de São Paulo. Tudo preto. Hoje, ultimamente, é uma preocupação que nós vivenciamos todos os dias. Então, todos os nossos motoristas possuem os nossos telefones emergenciais, o telefone emergencial da nossa equipe, que nós chamamos de dispatch nosso, que são a equipe de monitoramento. Temos uma empresa de segurança por trás nossa, muito forte, caso aconteça alguma coisa com o nosso motorista, e todos estão treinados a não reagir a nenhum ataque. Ontem mesmo, passando aqui na rua de trás, ficam diversos taxistas parados e, não sei, eu senti um pouco de constrangimento passando, porque todos me encararam. Para evitar constrangimentos e situações perigosas, ele explica que ainda mantém uma equipe sempre de olho nas manifestações. Possuímos 5 pessoas que ficam com os radares dos nossos veículos, com GPS, controlando onde cada motorista nosso se encontra. Se nós percebemos que tem uma situação que pode causar
algum desconforto para um cliente nosso no veículo, a nossa equipe de monitoramento já liga para um de nossos motoristas, para ele fazer uma rota alternativa. Além disso, André, o motorista antigo na empresa, anda com a carteira de trabalho e o contrato nas mãos. Em uma emergência, diz que pretende usar. O que a gente espera é que as pessoas, pelo menos, escutem o outro lado da história. Não existe só um lado, existe um outro lado. Existe quem faz as suas atividades, que aí não cabe a nós julgar se é certo ou se é errada, e nós fazemos a nossa, como trabalho, carteira registrada, entendeu? Anderson não quer mais passar por sustos. Ele já até pensa em trocar de veículo. Se tiver que ser, vai ser. Vamos ter que sair do carro preto, de repente para um prata, para um branco, não sei. Tudo pela segurança. Tudo pela segurança. Já que foi regulamentado, então que seja identificado também, né, os veículos dessa categoria. Assim como o táxi preto tem placa vermelha, que seja criada uma identificação, então, portanto, para os veículos do Uber. Por que não, né? Lá fora existe, né? No vidro existe um neon com a letra U, para que justamente ele seja diferenciado dos outros veículos. Que aconteça isso aqui também. E quando os taxistas quiserem fazer alguma reivindicação, que eles façam isso na sede da prefeitura, junto ao prefeito de São Paulo e as pessoas que tornaram oficial, né, o direito de que o Uber possa funcionar. A pessoa que trabalha com o Uber e principalmente o cidadão não tem nada a ver com essa história, absolutamente nada a ver com essa história. Um vereador da Grande São Paulo foi preso por contratar funcionários fantasmas. Até mesmo a mulher dele ganhava como assessora de gabinete, mas só aparecia quando o marido discursava na Câmara. O casal e mais 4 pessoas foram detidos. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$500 mil. O vereador Paulo Xavier, do PSDB, foi preso junto com mais 5 pessoas. Segundo o Ministério Público, ele é suspeito de contratar funcionários fantasmas pelo gabinete dele, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Uma das contratadas é Kelly Cristina da Silva. Mentindo que não era companheira, depois ele contratou 2 funcionários com diplomas falsos, ele comprou diplomas de ensino médio falsificados para que eles assumissem esse cargo de assessor. E eles, embora fossem assessores, eles não trabalhavam lá. Um deles trabalhava na imobiliária do próprio vereador e o outro tinha uma loja. Entre os suspeitos de fazer parte do esquema estão Ângelo Batista Borim e Nilton Gomes Naves. Daniela Martins Custódio, que já respondeu pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte, e a mãe dela, Idalice Martins Custódio, também estão envolvidas, segundo o Ministério Público. Essa própria Daniela, dentro do gabinete, falsificou o diploma de 2º grau para a mãe. A mãe, o vereador conseguiu um emprego para ela na Secretaria de Saúde e ela está lá desde, se não me engano, setembro de 2013 e ela não trabalha lá, ela nunca trabalhou lá e ela recebe esse dinheiro. E este não é o primeiro caso envolvendo o vereador. Em 2011, o Ministério Público entrou com uma ação contra Paulo Xavier por contratação de funcionário fantasma. O processo ainda não foi julgado. O caso atual veio à tona depois que uma pessoa que conhecia todo o esquema fez a denúncia, mesmo sofrendo ameaças. E durante as investigações, a promotoria recebeu novas denúncias que agora serão apuradas. No primeiro momento, nós vamos entrar com o pedido de liberdade provisória e, caso seja negado, nós entraremos com habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça. De 2013 até agora, o prejuízo aos cofres públicos foi de cerca de R$340 mil. Mas pode ser maior. Está sem o salário da Idalice, que é essa que trabalhava na Secretaria de Saúde. Talvez chegue a R$500 mil. Independentemente de onde aconteça a fraude, né, quem acaba pagando todo esse prejuízo é sempre o trabalhador. E depois falta remédio, falta recurso, falta isso e falta aquilo, exatamente para a população. Passageiros de um ônibus viveram momentos de tensão ao voltar para casa. Um rapaz tentou assaltar a cobradora, mas acabou morto por um policial que estava fora de serviço. Acompanhe. O suspeito morto a tiros é Fernando Godoy da Silva, de 19 anos. Ele estava neste ponto da Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e entrou no ônibus por volta das 9h30 da noite. Com a mão por baixo da blusa, ele fingiu estar armado e foi direto na cobradora.
O suspeito roubou R$50 do caixa e fez ameaças porque queria mais dinheiro. Havia cerca de 60 passageiros no ônibus, um deles, um cabo da PM de 40 anos de férias. E assim que o suspeito se preparava para fugir com o dinheiro roubado, o policial se identificou e deu voz de prisão. O PM, que não quis mostrar o rosto, disse que Fernando tentou tirar a arma dele. Ele se firmou no meu punho e a outra mão na arma e saiu me puxando para fora do ônibus. Não teve jeito, eu tive que efetuar o disparo, porque senão eu ia perder minha arma na mão dele. Fernando levou 3 tiros. O resgate foi chamado, mas quando os médicos chegaram, ele já estava morto. O suspeito já tinha sido preso por ter roubado outro ônibus quando era menor de idade. Nenhum passageiro ficou ferido. Talvez se ele tivesse conseguido pegar a minha arma, talvez eu não estaria aqui falando para você o que realmente aconteceu, né? Nós noticiamos aqui para você a morte de um adolescente vítima de um incêndio em uma cobertura no Rio de Janeiro. A mãe dele está internada em coma induzido. O menino tinha se trancado no banheiro para tentar se proteger das chamas. Acompanhe. Um garoto extremamente educado, que fazia amizades por onde passava. Amigos de Lucas Trota Souza, de 13 anos, foram até o prédio onde ocorreu a tragédia para levar conforto à família. Ele era amigo do meu irmão mais novo, né, que tem 13 anos igual a ele, vivia lá em casa. Ele era sem palavras, cara, menino muito gente boa, tratava todo mundo bem. A preocupação da família sempre foi com a segurança, por isso moravam nesse condomínio fechado. Lucas dificilmente saía da Barra da Tijuca, área nobre do Rio. Aqui estudava e também fazia escolinha de futebol. Desde que nasceu, o adolescente morava nesse mesmo condomínio, uma cobertura de luxo de 2 andares, a poucos metros da praia da Barra da Tijuca, um dos metros quadrados mais caros do país. O incêndio ocorreu de madrugada. Lucas teria se trancado no banheiro. Ele imaginou que lá estaria protegido da fumaça, que se espalhava rapidamente pelo apartamento. O menino sofria de asma, o que pode ter complicado ainda mais a situação. O Lucas foi encontrado, na realidade, dentro do banheiro. Ele se refugiou dentro do banheiro. Foi o erro dele, senão eu acho que nós teríamos salvado a vida dele também. E ele saiu daqui com vida, na realidade. Esse vídeo mostra o momento em que o fogo começou. Os moradores foram deixando o prédio aos poucos, após famílias de um condomínio vizinho gritarem e alertarem sobre o fogo. Além de Lucas, estavam no apartamento a irmã gêmea dele, os avós e a mãe. A família é dona deste restaurante tradicional na Praia da Barra. Os funcionários estão de luto. Para trabalhar mesmo numa situação dessa é triste. O Lucas veio aqui no restaurante pela última vez domingo, na festa do Vasco como campeão carioca. Mas o garoto torcia para o Fluminense. Era um apaixonado por futebol e sonhava em ser goleiro profissional. Lucas estava concluindo o ensino fundamental e era o goleiro oficial do time do condomínio. Era goleiro, ele estava até numa escolinha aí, uma escolinha que tem aqui no clube do Alfabarra. Ele era o goleiro de lá. Mais um capítulo da polêmica pílula do câncer. A Justiça suspendeu a distribuição em São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. O argumento foi de que não há prova científica capaz de atestar a eficácia da substância. A pílula ainda não passou por testes em humanos e não tem a liberação da Anvisa. A desembargadora responsável pelo caso disse que não ignora a esperança e a fé dos pacientes, mas afirma que o poder público não é obrigado a assegurar tratamentos não convencionais e sem base científica. Eu gostaria de dizer a essa desembargadora que suspendeu que certamente ela não tem nenhum familiar, amigo ou colega vítima de câncer e que teve melhoras significativas com essa pílula. Caso contrário, eu tenho certeza absoluta que ela não teria tido essa atitude. Muitas pessoas tiveram melhoras e essa pílula é uma grande esperança, sem dúvida, para essas pessoas. E para quem sofre com o câncer, e só quem sofre é que sabe o que passa, chega um momento em que a pessoa arrisca qualquer tipo de sinalização que possa viabilizar um pouco mais de vida para essas pessoas. Então, se em São Paulo e Mato Grosso do Sul esse
essas pílulas estão suspensas, certamente essas pessoas irão buscar essas pílulas em outro estado, desembargadora. Pode ter certeza disso. Mulheres grávidas são aconselhadas a evitar o Brasil durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. A recomendação veio da Organização Mundial da Saúde devido à incidência do Zika vírus, que pode causar microcefalia nos fetos. Desde o ano passado, o país já contabiliza 1,5 milhão de pessoas contaminadas. A OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde enfatizam que os jogos serão realizados no inverno, quando a atividade do mosquito é menor, mas, ainda assim, alertam sobre os riscos, principalmente em gestantes. E uma outra nova pesquisa da Organização Mundial da Saúde diz respeito à poluição nas principais cidades do mundo. O estudo revela que cerca de 80% das pessoas que vivem em zonas urbanas estão expostas a níveis que não respeitam os limites da OMS. Em São Paulo, por exemplo, o índice é 2 vezes superior ao recomendado. Santiago, a capital do Chile, segue com uma das piores taxas da América Latina. A cidade tem o triplo dos poluentes aceitáveis. Vale lembrar que a poluição aumenta o risco de acidente vascular cerebral, de câncer de pulmão e de várias doenças respiratórias. Após a queda da grade, a Defesa Civil interditou a primeira fileira de cadeiras em todo o anel inferior do estádio do Morumbi. No incidente de quarta-feira, 16 torcedores ficaram feridos. 3 continuam internados. De volta aos treinos e ainda chocados com a queda de torcedores no anel inferior do Morumbi. Para os jogadores, impressionados com um incidente gravado por um São Paulino, no exato momento em que Michel Bastos fez o gol contra o Atlético, restou a solidariedade. Eu tive a oportunidade de falar com uma das pessoas pelo telefone para tentar ajudar um pouco com um pouco de palavras e tal. Dos 16 torcedores que despencaram no fosso, 3 sofreram fraturas e foram submetidos a cirurgias. A grade estava frouxa, estava enferrujada, os cabos de proteção dela estavam soltos. Tenho certeza que estava superlotado, porque ali onde a gente estava tinha muita gente. Então, onde caberiam só uma fileira de pessoas, tinha 3. Depois de feitas as primeiras vistorias, a Defesa Civil determinou a interdição desta primeira fileira de cadeiras em todo o anel inferior do estádio. O São Paulo garante que tinha um laudo permitindo a utilização desta grade. Se o material era adequado e seguro, o clube só vai responder quando tiver em mãos todos os laudos oficiais da perícia. São Paulo não se isenta de responsabilidade e nem se atribui responsabilidade nesse momento. O São Paulo contesta a informação de que estava lotado aquele setor. De acordo com o Departamento de Comunicação do clube, havia 441 torcedores, onde cabem 500. A polícia divulgou o vídeo que mostra o momento em que uma professora foi atacada e morta a tiros. Uma das hipóteses é que o criminoso seja um conhecido da vítima. Distraída, a pé pela rua, sozinha. Vanessa Higashi está mexendo no celular e nem percebe a aproximação do motoqueiro, que chega pelo outro lado. Estaciona perto da calçada e desliga a moto. Vai render Vanessa no meio da rua. A vítima está voltando da aula de capoeira. O homem se aproxima e puxa a bolsa. Vanessa resiste, segura e luta com o criminoso. Tenta se soltar. Os dois vão para a calçada. A imagem não é de boa qualidade, mas é nesse momento que o homem atira no rosto da vítima. Depois, parece ainda mexer em alguma coisa de Vanessa e foge. Liga a moto de novo e vai embora. Vanessa Higashi ficou caída no chão. Chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A bolsa dela estava próxima, também no asfalto. Dentro, cartões, celular e R$ 122. Trabalhadora, uma menina
esforçada, você vê levantar cedo, sair para o trabalho, voltar. Professora infantil, Vanessa havia mudado de profissão. Agora era chefe de cozinha, sócia de um trailer de comida saudável. Solteira, sem filhos, tinha um histórico de depressão. Além de trabalhar, morava e cuidava da mãe doente. A polícia registrou o crime como latrocínio, roubo seguido de morte, mas não descarta outras hipóteses. Uma delas, a de que o atirador já conhecia Vanessa. Isso porque a abordagem foi diferente. O homem esperou a vítima, chegou a desligar a moto. A polícia vai investigar a rotina de Vanessa, relacionamentos, amizades, pedir a quebra do sigilo telefônico dela. A polícia já sabe também que o homem circulou pelo bairro antes de atacar a vítima. Moradores e os vigias viram o bandido rodando de moto bem devagar. A outra hipótese é a de que o atirador seja um criminoso que só rouba mulheres, sozinhas. Um assalto parecido aconteceu com a funcionária de uma moradora da rua na semana passada. Várias mulheres já foi assaltada, né? Por homem de moto. Por homem de moto. A família de Vanessa continua em silêncio, sem falar sobre a morte. Na casa, vazio. A mãe dela, sem condições de morar sozinha, foi embora daqui, viver com outro filho no interior do estado. Autoridades investigam a suposta agressão de uma professora a uma menina de 8 anos de idade no interior de São Paulo. O caso foi descoberto através de um bilhete que a própria professora assumia ter dado um tapa na aluna. Acompanhe. Ela deu bem forte o tapa. Doeu? Doeu. A menina agredida tem apenas 8 anos e é aluna de uma escola pública. Neste bilhete enviado à mãe, a professora admite que agrediu a criança. Para a professora, o tapa doeu mais no coração e que tudo não passou de uma brincadeira. A agressão aconteceu nesta escola municipal de Araçatuba, no interior de São Paulo. A menina ainda está assustada. Fiquei meio envergonhada, porque todo mundo começou a rir quando ela me chegou de burro e me deu um tapa e sentou na minha carteira. A mãe da criança disse que já havia notado mudança no comportamento da filha, só não sabia o motivo. É que ela não estava querendo frequentar a escola. Todo dia ela pedia para faltar, deixa eu faltar, a professora não está deixando eu ir no banheiro. Ah, mãe, mas eu não quero ir hoje. Então ela não estava querendo ir alguns dias. A mãe da criança denunciou o caso à polícia. O que nós temos é somente informações passadas pela mãe. Nós temos, obviamente, que ouvir também a professora. A professora que agrediu a criança já foi afastada da sala de aula. A Prefeitura de Araçatuba informou que foi aberta uma investigação interna para apurar o caso. A criança vai receber atendimento de um psicólogo e vai ser acompanhada também pelo Conselho Tutelar. A advogada da família entende que a agressão à aluna fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a introdução do ECA e da Lei da Palmada, é terminantemente proibido qualquer castigo físico em crianças e adolescentes, mesmo que com caráter pedagógico. Bom, os meus filhos já são adolescentes, né? Pré-adolescente e adolescentes, então já são maiores um pouco. Eu vou pedir a opinião das nossas meninas, da Ticiane e da Ana Hickman. Ô, Ana, a garotinha disse que a professora a chamou de burra e deu um tapa na cabeça. A professora disse que foi uma brincadeira. Como é que você reagiria, não é? Você tem filho pequeno, numa história como essa, se fosse com seu filho? Olha, se fosse com meu filho, sinceramente, César, eu não sei como eu reagiria, porque a primeira vez que eu ouvi essa história, eu fiquei bastante chateada, porque isso não é forma de você ensinar uma criança, chamando de burra e nem dando um tapa na cabeça. Mas essa professora tem que se explicar assim, a mãe tá certa de querer cobrar uma resposta dela. Tice. Eu também acho, porque a criança, imagina você chegar em casa, você vai para uma escola que é uma escola educacional, né? Você espera o quê? Que sua filha tenha uma educação na escola. Sua filha chega em casa falando que apanhou, ou você descobre uma barbaridade dessa, realmente eu não sei o que eu faria, mas essa professora ela vai ter que pagar por isso. E agora vamos ao noticiário político, porque na manhã desta sexta-feira acontece a primeira reunião do presidente em exercício, Michel Temer, com os novos ministros para definir as prioridades do novo governo. O repórter Alessandro Saturno tem todas as informações direto de Brasília. A primeira reunião ministerial foi aqui no Palácio do Planalto. A expectativa é que desse encontro saiam as principais medidas
desse novo governo. Entre essas medidas está aí o combate à inflação para favorecer a criação de novos postos de trabalho. A expectativa é que no fim da manhã o novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, converse com a imprensa e já fale quais serão as providências na área econômica. As nomeações dos 23 ministros já foram publicadas no Diário Oficial da União. E ontem, no discurso de posse, Michel Temer garantiu que vai manter programas sociais, vai retomar o crescimento econômico e ainda dar apoio às investigações que combatem a corrupção. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Saturno. Vamos ver então os melhores momentos desse primeiro discurso de Michel Temer como presidente. Aliados chegavam para estar ao lado de Michel Temer no momento da entrega do documento que na prática lhe transferia o poder. A notificação do Senado, trazida pelo primeiro secretário, senador Vicentinho Alves, chegou pouco antes do meio-dia. Era a comunicação formal do afastamento de Dilma e de que Temer deveria assumir como presidente interino da República. A missão está cumprida, tanto perante a presidente Dilma e também junto aqui ao presidente Michel Temer. No discurso de posse, esforço para conquistar confiança. Temer negou cortes nos programas sociais. Reafirmo, e o faço em letras garrafais, vamos manter os programas sociais. São projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. E afastou a principal suspeita, a de interferir na Operação Lava Jato. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Temer ainda lançou como lema de governo os dizeres da bandeira Ordem e Progresso e prometeu buscar a conciliação nacional. O presidente Michel Temer também empossou os novos ministros. O número de ministérios caiu de 32 para 23. Além dos ministros do chamado núcleo duro, há nomes conhecidos e que já ocuparam cargos de destaque. O ministro das Comunicações, Ciência e Tecnologia será Gilberto Kassab, do PSD, que ocupou o cargo de ministro das Cidades no governo Dilma. Para o Ministério do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que ocupou o mesmo cargo no governo Dilma. O Itamaraty será comandado por José Serra, ex-governador de São Paulo e ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso. Em Minas e Energia, fica Fernando Filho, deputado pelo PSB. A agricultura está sob o comando do senador Blairo Maggi, produtor e exportador de soja. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio será comandado pelo advogado Marcos Pereira, que é presidente nacional do PRB. O Ministério da Educação, que agora incorpora o da Cultura, ficará a cargo de Mendonça Filho, do DEM. O Ministério das Cidades será ocupado pelo tucano Bruno Araújo. A Justiça e Cidadania ficará também com o tucano Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública de São Paulo. A Defesa vai para Raul Jugman, do PPS. O Meio Ambiente ficará com Sarney Filho, do PV, filho do ex-presidente José Sarney. A Saúde está com o Partido Progressista, a cargo do deputado federal Ricardo Barros. A pasta dos esportes será ocupada por Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro. Osmar Terra ocupa o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Maurício Quintela, do PR, assume os transportes, que incorporou a aviação civil. O Ministério do Trabalho está a cargo de Ronaldo Nogueira, do PTB. Um general comandará o Gabinete de Segurança Institucional. Sérgio Etgoen foi chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro. O Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle ficará com o advogado Fabiano Augusto Martins Silveira. E o ex-Ministério da Integração Nacional com Hélder Barbalho, ex-ministro dos Portos. A posse de Michel Temer fez um dos bancos mais importantes do mundo, o Morgan Stanley, a revisar para cima as projeções de crescimento do Brasil. Analistas divulgaram uma previsão mais otimista para o desempenho da economia brasileira nos próximos 2 anos. Eles dizem que o produto interno bruto do país vai cair 3,8% este ano e não 4,3% como esperavam. No ano que vem, acreditam que a economia vai crescer 1,1% e não apenas 0,6%.
O banco também prevê uma redução da taxa de juros para 13,25% ainda este ano e para 10% no ano que vem, enquanto a previsão da empresa para a inflação, que era de 7% em 2016, caiu para 5,4%. Analistas do Morgan Stanley mudaram as previsões porque, segundo eles, a política econômica do Brasil seguirá uma trajetória mais clara nos próximos meses. Após o afastamento da presidente Dilma Rousseff, o governo americano disse que confia na durabilidade das instituições democráticas brasileiras. O porta-voz da Casa Branca afirmou que Washington respeita as tradições e procedimentos do governo do país. Na Argentina, o governo disse respeitar o processo institucional e ter confiança de que o desenrolar da situação vai consolidar a democracia brasileira. Nós mostramos para você aqui no Hoje em Dia, através de uma reportagem, não é? Que o brasileiro, de uma forma geral, está se interessando mais pela política. E muitas pessoas me perguntam nas ruas, nas redes sociais, afinal, o que são essas pedaladas fiscais que afastaram a presidente Dilma do cargo mais alto do país? Você sabe o que são essas pedaladas fiscais? Entenda agora como funcionam essas manobras financeiras que podem abalar a confiança da economia, como aconteceu aqui no Brasil. Nos últimos tempos, o Brasil conheceu uma presidente mais ativa. A bicicleta foi a companheira das manhãs de Dilma Rousseff, mas foram as pedaladas fiscais que a tiraram do poder. Senadores e deputados entenderam que a presidente cometeu um crime de responsabilidade fiscal. O quadro atual é de mergulho do PIB, explosão do desemprego, fechamento de empresas, expansão alucinada da dívida pública. As tais pedaladas funcionam assim. O governo usa os impostos para pagar funcionários, fazer investimentos e financiar programas sociais como o Bolsa Família. Mas ele não faz isso diretamente. O dinheiro para cobrir essas despesas sai dos cofres do governo para os bancos públicos, como Caixa e BNDES. Eles é que fazem os pagamentos. As pedaladas acontecem quando o governo, para não entrar no vermelho, deixa de passar a verba. E os bancos acabam tirando dinheiro do próprio Caixa para continuar financiando os programas ou pagando funcionários públicos. Esse dinheiro é reposto mais tarde, quando entram os impostos. A gente pode explicar assim. O síndico de um prédio tem uma conta extra a pagar, só que ele mesmo não tem fundos. Decide, então, usar o dinheiro do condomínio. Mas ele não coloca esse gasto na prestação de contas do prédio, porque lá na frente pretende cobrir esse rombo. Só que no condomínio chamado Brasil, essa manobra custou a confiança do investidor na economia do país. O mercado olha as pedaladas fiscais com muito temor, por isso eleva muito o nível de risco do país. O grande efeito prático disso é a diminuição de investimentos no Brasil. E se não tem investimentos, não tem geração de emprego, não tem geração de PIB e alimenta toda a cadeia. O presidente do Senado, Renan Calheiros, cancelou o recesso parlamentar de julho para dar continuidade ao processo de impeachment. O presidente do Supremo Tribunal Federal já assumiu o comando do caso no Senado. A expectativa é que o desfecho seja antes do prazo de 180 dias. Renan Calheiros empossou o ministro Ricardo Lewandowski como presidente do processo de impeachment na casa. A presença dele é mandamento constitucional. E como eu disse antes, eu fiz questão de antecipá-la para dar agilidade, para garantir a isenção. Nesta fase, a comissão vai analisar provas e ouvir testemunhas. Assim que for notificada, Dilma terá 20 dias corridos para apresentar a defesa. Para ser afastada de vez, serão necessários 2/3 dos votos, ou seja, 54 votos no plenário. Nesse caso, Michel Temer cumpriria o mandato até 2018 e Dilma ficaria inelegível por 8 anos. O processo pode durar até 180 dias. Dilma poderá ser convidada a se pronunciar. É um processo que vai ter provas e contraprovas, testemunhais, materiais, etc. Naturalmente que a presidenta
tem mais oportunidade de se defender. Ricardo Lewandowski prometeu uma atuação firme, mas discreta. Ele já chega contrariando a proposta de parte da oposição para ampliar a denúncia com a inclusão de fatos relacionados à Operação Lava Jato. O presidente do Supremo Tribunal Federal esclareceu que a maior parte dos trabalhos continuará sob a responsabilidade da Comissão Especial do Impeachment e afirmou que o foco do processo deve ser mantido nas chamadas pedaladas fiscais. Nós estamos nos baseando nos procedimentos de 1992. Portanto, muita coisa já foi resolvida naquela época, há muitos precedentes, então nós acreditamos que os trabalhos aqui do Senado fluirão com bastante tranquilidade. Os ministros exonerados com o afastamento de Dilma não perderam apenas os cargos, eles perderam o chamado foro privilegiado e, a partir de agora, podem ser investigados e até mesmo presos pela Operação Lava Jato. Dos 28 ministros exonerados por Dilma, pelo menos 5 já foram citados por delatores da Operação Lava Jato e agora podem ser julgados pelo juiz Sérgio Moro. Além do ex-presidente Lula, que ocupava a Casa Civil, também estão na lista Edinho Silva, Aloísio Mercadante, Ricardo Berzuini e o ex-chefe de gabinete da presidência, Jacques Wagner. Quem também pode ser julgado pelo juiz Sérgio Moro é o ex-senador Delcídio do Amaral, que foi cassado na última terça-feira. As investigações contra eles devem chegar a Curitiba nas próximas semanas. Como os casos estavam no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teoriza Vasque tem que desmembrar e enviar os processos para Moro. Assim que chegarem a Curitiba, o juiz deve enviar tudo para os procuradores que já investigam os outros acusados na Lava Jato. Do outro lado, 2 ministros recém-possados por Temer e citados nas investigações da Lava Jato vão ganhar o benefício do foro privilegiado. Gedel Vieira Lima, que assumiu a secretaria do governo, e Henrique Eduardo Alves, que agora comanda o turismo. Eles só poderão ser investigados pelo STF em Brasília. Em outro ponto das investigações, o juiz Sérgio Moro transformou em réus o empresário Ronan Maria Pinto, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o operador do mensalão Marcos Valério e mais 6 pessoas por envolvimento em um empréstimo fraudulento feito pelo pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. O PT, Partido dos Trabalhadores, ficou no poder por 13 anos, período marcado por escândalos de corrupção. Em outubro de 2002, pela primeira vez na história do país, um metalúrgico chega à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva se elege com mais de 61% dos votos. Programas como Fome Zero e Bolsa Família fazem a distribuição de renda e o número de pobres cai. Mas a era Lula também foi marcada por escândalos. Em 2005, um funcionário dos Correios é flagrado recebendo propina. O episódio dá origem às denúncias do deputado Roberto Jefferson. Em troca de apoio, políticos recebiam pagamentos mensais. O mensalão, como ficou conhecido, custa o cargo do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, acusado de comandar o esquema. Outros nomes importantes do PT também saem do governo. Menos de um ano depois, o então poderoso ministro da Fazenda, Antônio Palocci, cai depois de mandar quebrar ilegalmente o sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, que depôs contra ele na CPI dos bingos. Em 2012, o julgamento do mensalão, já no governo Dilma, leva à prisão de nomes da cúpula do Partido dos Trabalhadores. Era só o começo dos problemas do PT com a justiça e os escândalos. Há 2 anos, a Operação Lava Jato escancara os esquemas milionários de corrupção envolvendo políticos petistas de outros partidos e os maiores empreiteiros do país. Os valores desviados passam de 10 bilhões de reais. O escândalo, segundo o primeiro delator do Petrolão, não é um caso isolado. Os brasileiros saem às ruas contra a corrupção. As investigações se aproximam do ex-presidente, suspeito de ser o dono de uma chácara no interior de São Paulo e de um triplex de luxo no litoral. Ele teria sido beneficiado por construtoras que fizeram as reformas dos imóveis, o que Lula nega. Mesmo assim, para explicar as denúncias, é obrigado a depor na Polícia Federal. Com uma manobra para ganhar foro privilegiado e escapar do juiz federal Sérgio Moro, líderes do PT articulam a nomeação de Lula como ministro. O ex-presidente acaba nomeado para a Casa Civil, mas o Supremo anula a decisão. Lula jamais chega a tomar posse.
Quase 2 meses depois, o processo de impeachment é aceito no Senado. Um Lula com um semblante abatido acompanha o discurso de Dilma Rousseff em frente ao Palácio do Planalto. Apresentamos para você agora há pouco a composição do novo ministério do governo Michel Temer. E ao contrário do que foi apresentado, José Serra pertence ao PSDB de São Paulo e não ao PMDB. Um homem foi preso com 170 pedrinhas de diamantes. Ele já tinha passagens pela polícia justamente por tráfico de pedras preciosas. Esse homem foi preso em Jataí, interior de Goiás. Ele comprou as pedras no Mato Grosso e iria revendê-las em Minas Gerais. O homem estava em um táxi em uma rodovia. A Polícia Federal suspeitou porque o nome dele estava na lista de passageiros de um ônibus, que também tinha sido parado em uma blitz, mas ele não estava no veículo. Uma mulher arriscou a vida ao enfrentar bandidos que queriam roubar o carro dela em um posto de gasolina. Confira. As imagens da câmera de segurança de um posto de gasolina em Atlanta, nos Estados Unidos, mostram o momento em que a dona do carro se aproxima do veículo e é abordada por 2 homens armados. Ela tenta esconder a carteira e a chave atrás do corpo, mas um deles consegue arrancar, joga a carteira no chão e ainda pega a chave do carro. O assaltante entra no veículo, mas a dona abre a porta e puxa o homem de lá. O outro bandido vem em socorro ao comparsa e afasta a mulher. Eles tentam entrar no carro novamente, mas a mulher não desiste e é agredida. Mais uma vez, ela tenta tirar o ladrão de dentro do automóvel. O outro assaltante vem e fecha a porta do lado do motorista. Corre para entrar pelo outro lado, mas a vítima não dá nem tempo dele entrar no carro e abre a porta do motorista de novo. Os bandidos tentam arrancar com o carro e a mulher atrapalha mais uma vez. O motorista desce e bate nela. Ele chega a apontar a arma e ela corre para dentro da loja de conveniência. Os 2 homens finalmente desistem do roubo e fogem. A polícia de Atlanta disse que a mulher foi corajosa, mas não recomenda que as pessoas reajam a assaltos como ela fez. Os 2 homens agora são procurados pela polícia. Certamente se isso acontecesse aqui no Brasil, ela estaria morta, não é? E lá nos Estados Unidos eles não atiram, sabe por quê? Porque capturados, e eles serão capturados mesmo assim, nos Estados Unidos eles cumprem a pena. E lá tem prisão perpétua ou, dependendo até mesmo do estado, eles têm a pena de morte. É por isso que eles não atiraram nela, mas ela foi realmente muito corajosa e muito louca, na verdade, né? Parecendo aí até um filme de ação. Por falar em filme de ação, você vai acompanhar agora imagens feitas por um helicóptero que registraram policiais espancando um homem depois de uma perseguição de carro por uma rodovia. Depois de 1 hora em fuga, o motorista decidiu se entregar à polícia também nos Estados Unidos. O homem de 50 anos saiu da caminhonete, se ajoelhou e também se deitou no chão. Em seguida, olha, ele foi cercado pelos policiais e espancado. Olha as imagens, é impressionante. O homem era procurado por assalto, furto e agressão com arma. Mas será que tudo isso justifica a ação dos policiais americanos? Um porta-voz da polícia disse que o episódio vai ser investigado para saber se houve exagero por parte dos policiais. A imagem já diz tudo, não é? Você está acompanhando ali, se ajoelha, não é? E deita no chão e mesmo assim os policiais, acho que cansados de perseguir por mais de 1 hora, não é? Esse criminoso, eles acabaram espancando esse homem que agora vai responder na justiça e a justiça americana, ela é séria. Um projeto emocionante criado por um brasileiro mostra crianças refugiadas que traduzem os seus sentimentos em desenhos. Acompanhe. Amad tem 12 anos, é sírio e está sozinho na Grécia. Seu desenho mostra a família que ficou no país em guerra, lutando para sobreviver. Baiane também fugiu da Síria e os traços expressam sua tristeza. Assim como Fredos, do Afeganistão. Com o desenho da bandeira, ele faz questão de mostrar o orgulho que sente do país de onde foi obrigado a fugir.
O fotógrafo André Nadeu trabalha como voluntário num campo de refugiados perto de Atenas e oferece para as crianças papel em branco, lápis de cor e muita liberdade para criar o que quiserem. Os desenhos e as fotos de seus criadores são depois compartilhados na página do projeto. Atualmente existem cerca de 60 milhões de refugiados pelo mundo todo. Gente que deixou para trás famílias, amigos e histórias de vidas. Através dos desenhos, as crianças expressam de forma simples e inocente todos esses sentimentos. Eu sempre digo para você que o brasileiro é criativo demais, não é? E tem uma outra iniciativa também criada por brasileiros e muito elogiada nos Estados Unidos, que se chama Braille Bricks. É uma brincadeira, mas que traz resultados muito sérios. Blocos coloridos de plástico permitem alfabetizar crianças cegas. A repórter Ana Paula Neves encontrou algumas dessas crianças que já estão aprendendo a ler e escrever com a ajuda desse brinquedo. Acompanhe. Viver é descobrir, experimentar, sentir. Cegos enxergam as palavras com a ponta dos dedos. O que você escreveu aí embaixo? Torre. Torre, muito bem. Peço que o menino escreva o próprio nome. Marco Antônio da Silva. As letras representadas no brinquedo de montar não são frutos da imaginação do Marco, que nasceu sem visão. É que na ponta do encaixe das peças plásticas existe um código Braille. São pontos que, se combinados, representam letras, algarismos e sinais de pontuação. Um quadradinho com um ponto é qual letra? O A. E com 2 pontos? O B. Esse vídeo é bem didático e nos ajuda a entender melhor. Os bloquinhos plásticos são velhos conhecidos das crianças e foram adaptados para auxiliar pequenos com essa necessidade especial. Usar peças de montar para alfabetizar crianças com deficiência visual é uma iniciativa inédita no mundo todo. A criação brasileira é tão importante que recebeu destaque na principal rede social do governo dos Estados Unidos. No Twitter da Casa Branca, o Braille Bricks, nome do brinquedo brasileiro, foi elogiado e a informação compartilhada. O brinquedo, desenvolvido por uma agência de publicidade e conteúdo de São Paulo, por enquanto, só está nas salas de aula da instituição. É um brinquedo que já está aprovado, é mais um recurso no processo de alfabetização da criança cega. Faltam parceiros agora, é isso? Agora falta que alguma empresa fabrique esse brinquedo de forma que todas as crianças tenham acesso. E a gente espera que seja um valor acessível também e que assim, dessa forma, todo mundo poderá brincar e aprender com o Braille Bricks. Matheus quer muito ter em casa um brinquedo desses. Agora eu tô me adaptando, tô gostando mais. O menino cego foi alfabetizado em Braille e, como tem só 8 anos, disse que ainda não conhece todas as letras. Que letra é? B. B? Tem 2 bolinhas? Não, preste atenção, não é B não. Eu já aprendi que não é o B. Cheguei agora nessa escola, hein? Você chegou? É a primeira vez? É a primeira vez que eu tô aqui, eu já sei que essa peça não é a letra B. Então estou achando que algumas pessoas querem me enganar. Como eu! Vamos dar um desconto, vai. O pequeno nem dormiu de tanta ansiedade para aparecer na televisão. Meu sonho também foi esse. Qual? Aparecer na TV. Sonho realizado. A Kailane enxerga muito bem de perto, tem dificuldade para longe, aí a visão dela é de 10%. Usa os blocos só para exercitar a criatividade e ficar no meio da brincadeira mesmo. O que você fez aqui? Fiz um parque de diversão e 2 prédios. Um parque de diversões e 2 prédios, muito bem. Você acha o que dessa brincadeira? Legal.
Além de ser um brinquedo diferente, ele contribui no processo de alfabetização do Braille, do aprendizado dele e além de socializar a integração entre eles também. A inclusão é isso, é tornar o mundo mais real, o mundo melhor para eles. No Brasil, mais de 6 milhões de pessoas têm deficiência visual. Se brincar pode significar inclusão, tomara que essas peças cheguem a muitos lares, a crianças que vão construir torres, prédios e formar palavras para definir algo que não podem ver, mas sabem como escrever. Agora, o Marco está escrevendo uma palavra que é o que ele mais gosta de fazer. O que é, Marco? Gol. Gol, né? E aqui, uau! Golaço! Uma ideia simplesmente extraordinária e tomara realmente que ela possa ganhar força e estar acessível às crianças deficientes visuais de todo o mundo. Tomara.